Olá, eu sou o professor Fábio e vamos continuar esse nosso diálogo aqui na disciplina de História da América 2, agora ainda no módulo 1, Independência e Nacionalismos na América, com a unidade 2, Nacionalismo nas Américas e Resistências Indígenas. Bom, na nossa aula anterior fizemos um debate sobre as guerras de independência e como que esse processo histórico acabou apresentando as bases de formação das nações latino-americanas. Só como um retrospecto, essas nações foram Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Haiti e outras que elas acabaram se consolidando após esse período que se iniciou em 1810, principalmente aqui na região que nós conhecemos como Cone Sul, América do Sul, e foi até meados de 1822 e 1830. Então, agora, nós entraremos aqui nos desafios e objetivos desse período da pós-independência. Um desses primeiros desafios foram que a reconstrução dos estados nacionais. Temos que ter em mente que esses processos das guerras de independência da América Latina foram extremamente violentos, foram guerras realmente da maneira como esse conceito ele pode ser interpretado, ao contrário de como foi a independência do Brasil, que acabou se constituindo como uma monarquia constitucional. Nesse caso, não. Pegando todas essas novas nações, o primeiro desafio era como fazer essa reconstrução no nível da economia, também do território, que em muitos lugares acabou sendo bastante afetados assim pelos conflitos entre rebeldes e defensores da monarquia, entre outros. Passado esse primeiro desafio, o segundo foi que a consolidação dos regimes republicanos. E esse item ele é muito importante, porque, ao contrário aqui do Brasil, que acabou se tornando isolado por ainda ter como uma forma de governo um regime monárquico, as outras nações não, elas foram que se constituindo a partir do republicanismo, também uma leitura do liberalismo, e foi também os primeiros passos que nós tivemos sobre a constituição de regimes democráticos. Como já comentei, o Brasil tornou-se isolado, além dessa sua questão de ser uma monarquia que está muito constituída a partir da vinda da família real, também pela forma geográfica, porque ao contrário desses outros países que eles definiram fronteiras, assim que acabaram consolidando a sua identidade nacional, o Brasil ele acabou tendo na sua constituição geográfica uma grande amplitude de terras, o que faz com que até os dias atuais o Brasil seja o quê? Considerado um país continental. Então, esses foram os primeiros desafios que depois acabaram também culminando com intensas guerras civis. Iremos ver nessa nossa aula alguns desses conflitos que eles acabaram ocorrendo mesmo com essas nações formalizadas, com essas nações com seus regimes republicanos, mas que depois também acabou fomentando diversas disputas territoriais. Outra questão que também se tornou bastante importante nessa formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos foram os privilégios da Igreja. Temos que ter em mente que o clero, a Igreja, foi uma grande defensora da monarquia espanhola, ela esteve ao lado da metrópole nas guerras de independência, e agora, com a constituição dessas novas realidades, dessas novas nações, a igreja não queria perder o seu privilégio, que em muitos casos foi uma grande concentração de renda, distribuição de terras para o clero e também isenção de impostos. E a organização
ela acabou em muitas realidades sendo disputadas por uma leitura centralizada, de uma forma de governo, atrelada também a uma outra leitura, essa aqui federalista. Iremos ver como essas duas formas de organização governamental esteve muito presente aqui na Constituição da nação argentina. Bom, aqui com os estados latino-americanos, eles já constituídos, já com suas fronteiras definidas, já com essa forma de um regime republicano posto, tivemos o surgimento dos caudilhos e aqui de um conceito bastante importante para essa nossa temática, que é o caudilismo. A grosso modo, os caudilhos pode ser traduzido literalmente como cabeça, ou seja, eram chefes autoritários que eles acabaram constituindo governos fortes, governos, entre aspas, com mão de ferro, e teremos o quê? Essa figura de autoridade em diversos países da América Latina. Aqui temos algumas identidades políticas e sociais de como que esses caudilhos eles acabaram sendo enquadrados, ou melhor, que eles acabaram constituindo essa identidade política e social. Os primeiros caudilhos que eles surgiram após a Constituição das Nações Latino-Americanas foram os independistas. Esses independistas foram chefes fortes, foram essas figuras autoritárias que elas acabaram surgindo no início do processo de independência, em 1810, como nós já vimos na nossa aula anterior, e eles acabaram ainda tendo uma grande influência nos primeiros anos da constituição desses países. Aqui, uma data que podemos precisar para o fim desses caudilhos independistas foi o ano de 1824. Também tivemos os caudilhos populares, e aqui eram o que? Chefes, assim, que eles acabavam, a partir do seu carisma, a partir da sua linguagem, assim, angariando muitos apoios, assim, principalmente das classes subalternas, aqui indígenas, mestiços, a comunidade afrodescendente, queremos ver mais a posterior. E esses caudilhos, depois, eles também se tornaram o quê? Figuras políticas importantíssimas. Podemos ver como que vai se constituindo uma identidade de poder. Novamente, eles eram independistas, ou seja, eles estavam no processo das guerras de independência, depois se tornaram figuras populares, e a partir desse prestígio que eles foram ganhando, a partir do momento em que eles tiveram todo esse contato com o coração e mente das populações dessas regiões que estavam se formando, ou melhor, dessas novas nações, eles acabaram constituindo esse poder aqui a partir do meio político. E também nós tivemos aqui também os caudilhos intelectuais que acabaram fazendo uma leitura muito curiosa e até crítica aqui dessa realidade latino-americana. Um cuidado que temos que ter, inclusive que você pode acabar encontrando em algumas leituras, é uma comparação que é realizada dos caudilhos com os coronéis, que também eram personagens, figuras fortes, aqui na região do Brasil, no início do século XX. Apesar de algumas similaridades que podemos ter, principalmente na questão da influência e da empatia entre caudilhos e coronéis, ambos estão em realidades distintas, ambos têm muito mais controvérsias entre si do que semelhanças. Então, quando você se deparar com algum texto, alguma fala, algum material que afirma que os coronéis seriam os caudilhos do Brasil, ou, ao contrário, que os caudilhos poderiam ser uma versão latino-americana dos coronéis brasileiros, tome cuidado, porque temos que ter uma criticidade com essas informações quando são
apresentadas dessa forma. A Argentina foi uma realidade que nós tivemos a constituição de diversos caudilhos, mas aqui eu gostaria de chamar atenção para dois. Primeiro, Facundo Quiroga, que ele vai ter um papel importantíssimo aqui nessa nossa aula. Ele foi um caudilho que ele tinha uma leitura de uma constituição da região argentina a partir do federalismo, ou seja, era uma ideia de uma organização política e social também copiada aqui dos Estados Unidos, no qual cada país, cada região, ela seria forte para constituir a sua política, a sua cultura. Ele também foi contra o centralismo portenho. Aqui, Portenho está muito atrelado à influência de Buenos Aires, aqui, que ela foi muito significativa aqui para a nação argentina, mas ele também, apesar dessas suas duas leituras, ele defendia o quê? Uma Argentina forte, e no qual ele poderia ser esse grande soberano aqui que a comandaria com mão de ferro. Um dos seus principais adversários, aqui outro caudilho importantíssimo, foi o Juan Manuel Rosas. Eles, vocês podem ver nessas duas tabelas, já começa a apresentar uma outra leitura aqui da organização dessa nascente nação argentina. Primeiramente, ele teve o quê? Uma forma de pensar a nação argentina a partir da centralidade. Então, vejam só, enquanto Quiroga, ele era federalista, em que ele pensava que cada região da Argentina poderia ter uma forma de poder horizontal. Para Rosas, não. Esse poder ele tinha que ser vertical e centralizador. E centralizador a partir do momento em que a região de Buenos Aires iria ditar as normas e regras para as outras regiões da nação argentina. Ele também acabou estabelecendo uma rivalidade muito grande com o Brasil, aqui com a monarquia de Dom Pedro II, e uma dessas rivalidades chegou ao ápice com a Guerra da Cisplatina, no qual o Uruguai também ele foi envolvido. O governo de Rosas ele também foi muito caracterizado pelo assassinato de opositores. Então ele não tinha clemência assim com seus rivais. Ele acabou consolidando também uma ideia do rossismo. O rossismo foi uma ideologia a partir dele em que defendeu que uma Argentina forte, uma Argentina que ela poderia ter um papel preponderante aqui na América Latina no século XIX. Nesse rossismo, ele imaginou que uma expansão de toda a sua influência, que no primeiro momento seria no Cone Sul, aqui na região argentina, mas que depois poderia se espalhar para outros países. E, por fim, essa consolidação dele, do Juan Manuel Rosas, como uma figura forte, essa figura preponderante aqui da Argentina. O conceito de civilização ou barbárie, ele também foi bastante importantíssimo. Esse livro é um clássico aqui da literatura latino-americana, da forma como essas identidades elas foram reinventadas aqui depois das guerras de independência. E esse livro, essa ideia, ela acabou sendo cristalizada nesse livro, Facundo, Civilização ou Barbárie. Como você pode perceber, Facundo, ele está muito atrelado àquele primeiro caudilho que eu trabalhei no slide anterior, que era Facundo Quiroga. E esse livro ele foi escrito por um intelectual bastante importante e influente na Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Ele se colocou contrário à influência dos caudilhos na opinião pública, temendo pela sua vida, ele acabou se exilando e, nesse seu exílio,
ele acabou escrevendo essa obra que ela primeiro se apresenta como uma reflexão sobre a constituição das identidades da América Latina e também como uma carta de repúdio contra a influência dos caudilhos nessa região. Primeiramente, Facundo, Civilização ou Barbárie, ela acabou sendo publicada em formato de folhetim. Só para você ter uma ideia, o folhetim era uma forma de coluna que ela era publicada em diversos impressos aqui do século XIX, a partir de alguns trechos, e ele acabou fazendo um sucesso importantíssimo aqui em 1845. E essa obra, ela acaba apresentando duas partes. A primeira parte é uma geografia da região dos Pampas. Então, Sarmiento ele acabou descrevendo toda a fauna, a natureza aqui da Argentina, dos Pampas, fazendo praticamente um elogio à Argentina. E já na segunda parte, nós temos essa virada discursiva, agora sendo apresentado o quê? A biografia de Facundo. E aqui que entra essa ideia da civilização ou barbárie. Por quê? Sarmiento defendeu que a barbárie ela seria o quê? Uma representação das camadas populares, em que ele colocou que os indígenas, mestiços, os afrodescendentes, eles representariam um atraso aqui do progresso das nações latino-americanas, porque era esse grupo político que, segundo Sarmiento, que dava toda a sustentação para o poder dos caudilhos. Então, veja só como que é uma leitura muito crítica, uma leitura muito eurocêntrica, em que coloca o quê? Que todo o atraso da América Latina seria protagonizada por indígenas, mestiços e afrodescendentes. Inclusive, nessa obra, as populações indígenas elas são consideradas, entre aspas, um problema, e aqui também, nas entrelinhas, Sarmiento defendeu uma política de embranquecimento. E se a barbárie estava atrelada aos indígenas, mestiços e afrodescendentes, a civilização seria o quê? O homem branco. A civilização seria uma forma de governo do outro lado do Atlântico, aqui da Europa. Então, Sarmiento, ele acabou o quê? Defendendo nessa sua obra que a Argentina deveria deixar de lado todas as suas origens, toda a sua identidade étnica e racial, e deveria abraçar sem nenhum medo que uma forma de pensar, uma forma de política, uma forma de cultura europeia que teve muitas consequências, queremos ver nessa aula e nos próximos módulos. Para Sarmiento, quais eram também os problemas da Argentina? Ele defendeu que havia uma ociosidade e atraso nas zonas rurais. Então, vejam como esse universo rural, que é muito atrelado aos camponeses, às identidades populares, também é apresentado como um problema, um retrocesso para Sarmiento. Aqui, como eu comentei, mas é muito importante também reforçar que era esse atraso aqui nas zonas rurais que, segundo Sarmiento, sustentava o quê? O poder de Facundo, aqui Facundo Quiroga, esse caudilho que nós já trabalhamos, que também sustentava o poder do Juan Manuel Rosas e que era o motor do caudilismo. Era uma forma que Sarmiento, ele definia que essa ideia em que se colocava como um chefe forte, o que seria, entre aspas, o pai da nação, benevolente, ao mesmo tempo autoritário, acabava que tendo ressonância nas zonas rurais, nas camadas populares, que para Sarmiento deveria o quê? Ser totalmente extinguida e substituída aí sim por uma ideia preconceituosa e eurocêntrica que ele tinha de uma Argentina branca e uma Argentina
europeia. Também, nessas suas reflexões, ele colocava que o universo da pecuária ele impediu o progresso da Argentina, pois estava muito atrelado às zonas rurais, e aqui esses indivíduos superiores, Sarmiento defendeu que a Argentina deveria importar diversas intelectuais, trabalhadores, entre outros, da Europa, porque eles iriam ensinar a população argentina como dar esse salto para o progresso, como sair da barbárie e abraçar a civilização. A pecuária, para Sarmiento, também deveria ser deixada de lado e deveríamos ter aqui na Argentina do século XIX um intenso desenvolvimento agrícola. Ele também defendeu a expansão das cidades portuárias, aqui as cidades portuárias, que também representava o progresso, as cidades portuárias, que também era um local de circulação de ideias, assim, entre outros. E, por fim, em todo esse seu debate, para Sarmiento, seria interessante que a Argentina ela entrasse o quê? Num processo civilizador, a que esse universo de uma leitura, de uma tradução de Sarmiento, que a civilização deveria seguir um modelo da Europa, um modelo dessa branquitude europeia, e aqui também o liberalismo, no qual, para esse intelectual importantíssimo, era a melhor forma de governo. No México, nós também tivemos alguns desafios e, por fim, a sua consolidação enquanto uma realidade republicana. Aqui tivemos, após a Guerra de Independência, a Constituição da nação mexicana, o personagem Agustín de Iturbide, inclusive foi ele que ratificou a Declaração de Independência e, ao chegar ao poder, ele acabou se investindo de uma grande autoridade, ele imaginou que poderia ser um grande imperador do México e ele se colocou a alcunha de Agustín I. Então, veja só como que nós temos aqui uma contradição com esses ideais de democracia e esses ideais de um liberalismo que esteve muito presente aqui na independência do México. Novamente, quando Iturbide chegou ao poder, ele quis deixar toda essa concepção republicana e democrática de governo de lado e consolidar realmente uma ideia de um império. Contudo, ele ficou pouco tempo no governo, apenas um ano, de 1822, quando a independência do México ela foi consolidada, até um ano depois, em 1823, no qual, com todas as guerras civis, toda a instabilidade que o seu governo protagonizou, ele acabou sendo derrotado pelo general Antônio Lopes de Santa Anna, que ele sim acabou consolidando o regime liberal mexicano. Mesmo com essa concepção liberal, ele governou o México de uma forma autoritária. Ele pode ser considerado também essa figura de um caudilho no México. E uma curiosidade interessante que eu tenho para você é que em uma dessas batalhas, o general Santana ele acabou sendo ferido na perna, ele teve que ter essa perna amputada, e dentro de toda essa grande eloquência que ele tinha pela sua própria figura, ele acabou realizando um enterro fúnebre da sua perna, o que mostra também uma dessas grandes curiosidades que nós temos aqui na América Latina, dessas figuras fortes. Bom, outra temática importantíssima aqui é a imprensa e mulheres, aqui numa comparação que podemos fazer entre México e Espanha. No primeiro momento, nós tivemos o que? Na consolidação aqui dessas nações da América Latina, o fortalecimento da imprensa. Então, a imprensa ela teve um papel importantíssimo aqui nas nações latino-americanas.
antes da consolidação delas, ao fim das guerras de independência, a imprensa ela era censurada, isso por causa das ideias consideradas perigosas que poderiam circular em suas páginas. Temos que ter em mente que os ideais da Revolução Francesa de 1789, de igualdade, liberdade e felicidade, chegou nas Américas a partir da imprensa, e também a imprensa ela vai muito ao encontro de uma ideia liberal de governo. Então, a imprensa ela é uma forma importantíssima também da consolidação dessas novas nações. E aqui nessa temática nós tivemos o quê? Uma imprensa que ela acabou tendo papel bem importante na criação de uma identidade das mulheres aqui do México e da Espanha. Então, um dos primeiros pontos que nós podemos colocar em debate foi a regulação dos papéis. Então, tanto no México quanto na Espanha, as mulheres elas eram atribuídas atividades domésticas e maternas. Nós também tivemos nessas folhas, nessas páginas, estereótipos e criminalização. Aqui são que jornais, entre outros, que vão noticiando delitos e até crimes assim cometidos por mulheres. No caso do México, isso foi debatido de uma forma muito interessante, enquanto que na Espanha houve o quê? Uma censura de ouvir as mulheres e o porquê que elas tinham cometido esses delitos. Também outra temática que é essencial para esse nosso debate, que essa imprensa ela colocou muito em suas páginas, foi o movimento sufragista, aqui, ou seja, o direito das mulheres de votarem. Esse tema é importante porque estamos falando de regimes republicanos, estamos falando de regimes democráticos que, por mais que possamos atribuir críticas à sua forma de escolha de governo, mas o voto era uma forma importantíssima também aqui de consolidação da cidadania aqui das pessoas que estavam na América Latina. E as mulheres, elas eram deixadas de lado. Aqui na Espanha, praticamente não houve um movimento sufragista empenhado pelas mulheres do século XIX, aqui muito atrelado à grande censura da Espanha, enquanto que no México não, nós temos a informação que houve muito mais liberdade, uma organização feminina para debater o movimento sufragista. Contudo, apesar dessa liberdade, as mulheres só conseguiram ter o direito do voto no México na segunda metade do século XX. E aqui também a imprensa ela também se torna um veículo importante para a publicação de textos filosóficos, textos poéticos e também de literatura no formato de folhetim. E nesse caso nós tivemos o maior desenvolvimento dessa literatura no México do que na Espanha. O que pode explicar essa discrepância é que o México ele estava se consolidando enquanto nação. O México é um país assim que ele tem uma grande presença assim de identidades fortes que elas também querem se colocar na opinião pública, como indígenas, mestiços e aqui também das mulheres. Enquanto que a Espanha, ela estava aqui no seu regime monárquico, a Espanha estava com seu orgulho totalmente ferido depois de ter perdido todo o controle aqui das suas antigas colônias que estavam do outro lado do Atlântico, e nesse caso as mulheres, enquanto intelectuais, artistas, enquanto personagens políticas, acabaram sofrendo muito mais censura na Espanha do que as mulheres no México. Na construção de identidades também, essa imprensa ela foi muito importante como um espaço de expressão, ou seja, a importância da imprensa feminina também foi
apresentar aqui na opinião pública como que essas mulheres elas pensavam, como que eram as suas reivindicações e também como elas queriam se colocar dentro desse debate político e cultural. A educação e a informação ela foi muito defendida tanto no México e na Espanha, e aqui a educação para as mulheres também era uma forma de liberdade, uma forma também delas tentarem ao máximo se colocar no nível de igualdade e de influência em que estavam os homens. Então, ser alfabetizada, ser letrada, ter também esse reconhecimento da intelectualidade se tornou também uma forma de poder. E aqui essa imprensa também ela desafiou diversos estereótipos, aqui apresentando uma nova percepção do papel feminino, tanto no México quanto na Espanha. A violência de gênero também é outra temática importantíssima, em que essa imprensa ela se colocou contrária. Aqui, quando esses jornais que colocavam as mulheres nas suas páginas, ela se colocou, que é essa imprensa, contra a espetacularização das matérias de violência cometida por mulheres, que eu já comentei anteriormente. Então, a imprensa feminina ela era bastante crítica à maneira como as notícias ela acabavam apresentando uma atmosfera discursiva, dramática e chocante, em que colocava as mulheres assim praticamente como pessoas irracionais quando cometiam esses delitos e crimes, deixava de lado as causas sociais e estruturais dessas desigualdades do papel da mulher e do homem aqui nessas nações do século XIX. E aqui também uma crítica bastante atribuída é que o homem ele era considerado esse ser racional, a pessoa, o detentor da razão, enquanto que a mulher ela era o que? Guiada pela emoção. E aqui podemos até abrir um leque de uma crítica de uma obra considerada clássica pela filosofia e pela educação, que é Emílio de Rousseau. E qual é a problemática que nós temos nessa obra? É que Rousseau ele acabou defendendo o quê? Que Emílio, que ele representava os homens, que ele representava a masculinidade, ele tinha o quê? Todo o direito de ser educado, porque caberia ao homem a racionalidade, caberia ao homem a produção da filosofia, caberia ao homem a produção do saber, enquanto que as mulheres eram o que? Atribuído papéis emocionais, papéis sentimentais. A mulher, ela não era guiada pelo cérebro como o Emílio, e sim pelo seu coração. Então, vejam só, é uma leitura muito equivocada, é uma leitura que ela apresenta uma violência de gênero, porque atribui o que? O papel da razão para os homens, enquanto que as mulheres, elas seriam o quê? Elas seriam traduzidas assim apenas como pessoas que eram guiadas pelo sentimentalismo. E vemos como hoje essa violência, essa forma em que as mulheres não são respeitadas no universo político e da opinião pública, ele se perpetua. Então, essa é uma leitura muito polêmica e necessária que deve ser realizada nessa obra de Rousseau aqui, Emílio e a Educação. Bom, um quadro interessante do século XIX latino-americano, aqui esse modelo de civilização à Europa. Não foi apenas o Sarmiento que nós nos detivemos aqui nessa nossa aula, mas outros intelectuais também, eles tinham a Europa como esse modelo de racionalidade, de progresso e de uma leitura positiva de nação. Também é aqui que nós temos a constituição de uma identidade da América Latina,
Aqui depois iremos ver nos outros módulos como isso se chocou muito com a realidade brasileira, no qual até apresentou uma pergunta se o Brasil ele pode ser considerado como parte da América Latina. E também uma discussão bastante forte entre a modernidade e a exclusão. Novamente, a modernidade é a Europa, a modernidade, esse universo branco, enquanto que a exclusão estavam indígenas, afrodescendentes e mulheres que tiveram que resistir a partir de lutas e lutando pelo seu reconhecimento e dignidade. Essas são as referências que foram trabalhadas para essa aula. Você também poderá encontrar outro material dessa temática na nossa curadoria. Muito obrigado e até o nosso próximo módulo.